Então vamos lá, essa aula é direto para o Corujão. Selecionei já um cenário legal aqui para a gente operar com base nas análises que eu vou explicar para vocês logo à frente, tá? Então vamos lá. Três questões que têm funcionado bastante aqui na Equioption nos últimos tempos. Hoje é domingo, 3 de maio, um dia antes do nosso Corujão, né? Então vamos lá. Presta atenção no seguinte cenário, por exemplo, aqui do USD-CHF. Presta atenção. O USD-CHF é um gráfico que eu tenho operado bastante, com mais frequência. Até porque ele está trabalhando nessa volatilidade, ele não está um gráfico tão dando uma porrada, tipo aquelas velas imensas, ou velas com pernas muito grandes, ou gaps muito fortes, ou enfim, muitos dojis. Ele não é um gráfico que está se comportando dessa forma. Então é um gráfico que eu tenho privilegiado, né? Eu tô tendo mais confiança de operar nele, né? Então vamos lá, preste atenção. As estratégias que eu tenho operado, até para fazer um pouco da alavancagem do 10 ao milhão com o Ítalo, é mais a questão do bloco, tá? O bloco tem funcionado, por exemplo, no USD-CHF, cara, 90% das vezes, é claro que se você pega da forma correta, né? O bloco nos últimos tempos, ele tem, nos últimos ativos, né, com base em tudo que vem acontecendo, o mercado não está fácil de se operar, ele vem rompendo alguns pavis, rompendo algumas marcações, né, algumas linhas que a gente traça como bloco, por exemplo, como se fosse essa linha. Às vezes a gente entra vendido nesse ponto, assim que o gráfico toca ali, mas ele acaba rompendo, né? Está acontecendo muito isso. Porém, uma coisa que eu observei nos nossos últimos estudos é que o gráfico simplesmente ele tem se comportado da maneira que quando ele não rompe, quando ele não respeita de fato aqui, quando ele não respeita, né? Quando ele não respeita de fato a nossa entrada, por exemplo, aqui ele tinha que dar um put, certo? Porém ele não respeitou, suponhamos que a vela subiu pra caramba. Cara, a gente já tem um fator que a gente pode evitar loss nessa região. Então vamos lá, a gente pode ver que esse mesmo bloco que foi traçado aqui em cima, que inclusive tem um bloco, se vocês olharem, ó, tá vendo? Eu não tô conseguindo ver, tá vendo lá agora? Aqui tem um bloco, vou colocar ali em cima, presta atenção. Esse bloco ele foi muito bem respeitado, aqui não, mas aqui ele foi muito bem respeitado, tá vendo? Fez como se fosse um pullbackzinho, né? Então ele tá muito bem respeitado. Aqui a gente com certeza pegou vitória, né? Put, ok, mas tem regiões, há regiões, tá, que possivelmente aqui poderia ser um rompimento. E como a gente pode evitar essas situações? Eu quero pegar alguma aqui que foi rompido para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, olha só. Aqui tem outro bloco que na verdade ele respeitou, né, a análise, porém ele poderia não ter respeitado. Porque vamos lá, a gente pega um call aqui, sabendo que o bloco tá um bloco legal, até porque aqui ele sentiu já trocou de tendência, ele tocou, a gente entrou num call. Você pode ver que ele rompeu, né, que ele terminou ainda lá embaixo. Muito nessas entradas, muitas pessoas têm perdido, tá, e é inclusive uma análise que eu passei lá no Telegram gratuitamente, que para a gente se defender desses possíveis loss, né, nessas operações, é muito simples, cara. A gente simplesmente tem que se ligar no fator que o mercado ele vai respeitar sim a tendência, porém a gente não sabe se no momento ele vai respeitar exatamente o momento da linha do bloco ou se ele vai fazer uma reversão logo depois. Dessa forma, sabendo que ele de qualquer forma vai trocar tendência, a gente não sabe se agora ou depois, simplesmente a gente achou uma forma de se salvar, né, de se livrar aí do baque, que é simplesmente dando entrada, galera, no fechamento da vela que tocou no bloco, no loss, ó. Por exemplo, essa vela ela desceu. Aqui tinha uma linha do bloco. Vocês concordam comigo? Para quem não sabe o que é o bloco, são essas linhas horizontais aqui que a Equioption marca pra gente, tá? Inclusive no meu canal vai ter um vídeo sobre, sim, explicando mais o que é um bloco detalhado. Então vamos lá. Suponhamos que aqui é a linha do bloco, ok. E aí a vela chegou, tocou, a gente sabe que aqui nessa região a gente tem que dar um call. Porém, o que a gente fez? Se livrou dessa região impossível rompimento. Na verdade, ele fez o possível rompimento. Ele rompeu, na verdade. Mas ele poderia muito bem se manter abaixo da taxa e estopar da gente. Desta forma, eu ia pegar um put aqui, no fechamento da vela que tocou no bloco. Agora, por exemplo, se ela
tocou no bloco e sobe, né, Gustavo? E aí eu perdi essa região de entrada, cara. Agora eu vou ter que dar um call aqui por cima. Então, sim, exatamente. Quando essa vela tocou aqui, cara, entenda que ela tocou, ela vai ser uma reversão de tendência, cara. Ela pode terminar embaixo ou em cima. A probabilidade é que ela seja uma reversão, tá? Então, se ela fechar embaixo, ok, você vai dar um call. Se ela fechar acima da taxa, ok, você vai dar um call. O que você não vai fazer é o que a gente fazia antes. Que tipo, a vela chegou aqui, tocou, a gente dá um call. Isso a gente não vai fazer. A gente vai esperar a mesma vela que tocou no bloco, ela fechar. Onde ela fechar, a gente vai dar entrada. Claro que no gráfico, no tempo ali de 30 segundos, como sempre, né? E tem muita gente que tem dúvida na questão de horário. Gustavo, eu não sei quando ela vai entrar para 1 minuto ou quando ela vai entrar para 30 segundos. Você precisa decorar um seguinte fator. Presta atenção. Separa, como se fosse o poder da estratégia, essas marcações aqui, ó, de 4 velas. Como se fosse o poder da estratégia, tá? Olha só, 4 velas. A gente sabe que o poder da estratégia aqui, inclusive, eu tinha dado uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, né? Ok. Mercado um pouco lateralizado, né? Já de fato. Então vamos lá, presta atenção. Aqui, simplesmente, o que acontece? Você vai ter noção que são 4 velas por quadrado e a noção do seguinte: as únicas velas que têm expiração para 30 segundos é a segunda e a última vela do quadrado. As demais irão encerrar em 1 minuto ou 1 minuto e meio. Então vamos lá. Primeiro, que se você entrar vendido aqui no fechamento da primeira vela, eu sei que a segunda vela ela tem encerramento de 30 segundos. Então, ok. A quarta vela, que é a última, ela também tem encerramento de 30 segundos. Agora, se eu entro aqui, tá, no put aqui, suponhamos, ela só vai encerrar aqui, porque ela é 1 minuto depois. Entenderam? Se eu entro aqui, ela só vai encerrar aqui. Entende? Então funciona desta forma. A segunda e a quarta vela são expirações de 30 segundos. Se você entrar num call aqui, ela vai expirar aqui. Se você entrar num call aqui, ela vai expirar aqui. Se você entrar num call aqui, ela vai expirar aqui. Se você entrar no call aqui, ela vai expirar aqui. Não cometa o erro de, por exemplo, no poder da estratégia, você esperava ela fechar. Porque quando ela fechar e você pegar um put aqui que seja, ela só vai expirar aqui, cara. Entendeu? Porque se você der a entrada com base nessa vela aqui, ela só vai expirar 2 velas depois. Agora, se você der uma entrada aqui, ela expira na seguinte. Se você der uma entrada nessa aqui, ela expira na seguinte. A segunda e a quarta vela desse quadrado aqui, né, são as velas de inspirações para 30 segundos. Esse é um fator que muita gente tinha complicação aí, ok? Então vamos lá para outra análise para vocês. Mas antes de a gente fazer outra análise, presta atenção num fator. Tem muita gente que confunde bastante quando pegar ali o call ou o put, né, no bloco ou no poder da estratégia. De fato, quando você está dentro de uma operação, você está fazendo a leitura do mercado e você quer fazer entrada de fato, cara, é difícil você saber em cima da bucha, nossa, isso aqui vai terminar em qual? Ainda mais quando você está num zoom dessa forma. Você fica, meu Deus, cara, em qual time que tá e qual que eu vou entrar. Presta atenção no seguinte fator. As estratégias, como elas têm inspiração na maioria das vezes para 30 segundos, ou você vacila e pega para 1 minuto, ela vai ter uma maior eficácia, uma maior assertividade, sempre com inspiração de 30 segundos. Porque pensa comigo, nós operamos um time de 30 segundos, o que já é muito rápido, tá? Então, quando a gente faz uma análise do tipo, nossa, agora ela vai reverter uma tendência, basicamente, a gente já quer a operação da vela seguinte. E muitas das vezes, o próprio bloco, quando você pega uma reversão lá no bloco, você pegou certo, porém você pegou para 2 velas. O que pode aumentar a tua taxa de assertividade com base nisso é simplesmente o fator de você, às vezes, entrar só quando a vela vai inspirar com 30 segundos. Por exemplo, presta atenção nessa situação aqui, ó. Eu não sei se mas suponhamos que... Cadê? Não tá abrindo aqui. Ah, tá. Suponhamos que isso aqui é um bloco forte. Beleza? Olha só, essa vela veio, ela tocou. Aí, como a gente já tem aquela experiência de não pegar no bloco, só no fechamento dela, olha só como a vitória foi fácil. Ela simplesmente, ó,
abriu aqui, fechou aqui e a gente pegou no fechamento. A gente não pegou aqui, na linha do bloco que seja. A gente pegou no fechamento, tá vendo? Concorda comigo? Ah, ela escorregou. Agora presta atenção. Nessa vela, como eu falei pra vocês, que só a segunda e a quarta vela do quadrado, elas terminam em 30 segundos. Esta vela aqui, ela só terminou aqui. Entende? Agora suponhamos que você deu uma entrada e simplesmente essa vela rompeu. A primeira coisa que ele fez foi respeitar a sua análise. Ok, sua análise foi correta, porque lá foi um ponto de reversão, vamos assim dizer. Mas aí, com base no tempo aí, você acabou perdendo, acabou estopando a entrada, porque essa vela aqui, ela foi lá, suponhamos que ela rompeu. A sua primeira análise foi certa, mas acabou rompendo na segunda vela. Gustavo, como eu posso me livrar? Gente, são poucos os casos que acontece isso. Mas como você faz uma leitura de mercado e você vê, tipo, não, aqui tá um pouco ruim essa região. Nossa, essa região, ela tá respeitando o bloco, mas só uma vela tá respeitando um bloco, duas velas não. Então, se eu entrar para duas velas, eu vou estopar. O que você faz? Como você pega uma análise tipo essa para você entrar? É simplesmente você pegar, vamos ver se a gente acha alguma aqui, que inspirou para segunda ou a quarta vela do quadrado. Preste atenção. Simplesmente, deixa eu excluir esses dois blocos aqui. Você tem que ter uma maior certeza. Aliás, não tem certeza no mercado, mas você tem que ter mais segurança na sua entrada. Vamos dizer, por exemplo, aqui é uma ótima entrada. Quando ela chega perto de um bloco, a gente sabe que ele pode muito bem sentir, ainda mais perto dessa forma. Então, o que faz? O que eu fazia nessa região aqui, cara? Ou então pode ser nessa aqui também, ó. Tá? Como essa vela tocou e ela fechou, né, em cima do bloco, ok. A gente já entrou num put aqui e ela escorregou, ela deu a vitória pra gente em 30 segundos. Agora, suponhamos que essa vela tenha tocado aqui nessa região e a gente supostamente teríamos que entrar com o put, ela só ia encerrar duas velas depois. Desta forma, quando você faz uma análise de mercado, você pode ver, por exemplo, aqui ela respeitou de primeira. Aqui ela também respeitou de primeira. Aqui ela, mais ou menos, que é uma lateralização. Aqui ela também não chegou a tocar, mas quase respeitou de primeira. Basicamente o que você faz no mercado, olha só. Aqui ela respeitou de primeira. Aqui ela respeitou de segunda. Tá vendo? Porque ela tocou, você vendeu. Vamos ver essa entrada. Olha só, se você tivesse pego um put aqui, ela tinha te dado vitória. A tua análise aqui era que o mercado revertesse, mas ele ainda fez uma de alta para depois te dar a vitória. Basicamente, o que você vai contar nessas regiões é fazer aquela leitura do mercado e saber, não, ela está revertendo na primeira ou na segunda vela. A gente viu rapidão aqui, resumindo, que o put no fechamento da vela que já tocou no bloco, ele está se fazendo, independentemente do primeiro ou da segunda vela. Ela vai reverter e vai dar vitória. Agora, tem muitos mercados que você pega, que você visualiza que só está dando vitória de uma forma de entrada, que é só com uma vela de inspiração, ou um mercado que só está dando vitória com duas velas de inspiração. Entende? Então, essa análise, é claro que é um fator de análise que você tem que fazer para evitar as suas percas no mercado. Entende? Então, isso aqui é uma análise que você pode colocar no seu portfólio aí de estudos, tá? E estudar todo dia antes de operar a estratégia do bloco. Beleza? Vamos lá, então, para outro fator, né, que opte agora no AudiCAD, tá? Nós estamos no AudiCAD. Prestem atenção. O mercado aqui, ele não está tão legal quanto o outro ativo que nós estávamos, mas ele é um ativo que dá para se operar, tá? Gustavo, o que você faria aqui? Exatamente o que eu vou fazer aqui agora, presta atenção. Como eu falei para vocês, essa é a terceira vela, e a última vela aqui é uma vela de 30 segundos, certo? É uma vela de inspiração para 30 segundos. Presta atenção nessa análise. Aqui ela já desceu demais, mas presta atenção, deixa eu ver... Aqui. Olha só, presta atenção. Entrou? Entrou. Olha só, o fator de entrada aqui. Prestem atenção que o mercado tem se lateralizado bastante. Olha as regiões que o mercado tem se lateralizado, cara. Ele tem, assim... Deixa eu ver... Aqui é uma média, tá? Uma média de onde ele está indo e vindo. Presta atenção. O mercado, ele anda nessa escala. Cara, aqui é uma região mediana de onde o mercado está fazendo a mínima dele, certo? Cara, quando o mercado ele lateraliza dessa forma, você tem que entender que, obviamente, o mercado ele funciona
aqui da vitória, o mercado ele funciona de cima, baixo e cima forte, ou baixo, cima e baixa forte. Ele funciona dessas duas formas. Nessa aqui, a gente pode ter uma análise bem óbvia, que aqui é um ponto forte do mercado de reversão. Você pode ver que ele sentiu bastante aqui essa região, ó, também aqui, aqui ele sentiu e ele quer uma reversão para alta, basicamente chegar nesse topo aqui ou nesse topo aqui. Então, dessa forma, você tem essa análise do seguinte: o mercado ou ele vai chegar lá, ou ele vai lateralizar aqui. Com essa base que ele tocou aqui embaixo e começou a subir, você tem um fator de probabilística que você conta o número de velas. Presta atenção. Nessa alta, olha o tanto de velas positivas que deu, tá? Nesse circuito aqui, nesse momento aqui do gráfico, porque ele realmente quer uma tendência de alta, uma vela de baixa, e aí ele está ainda com um pouco de força de alta. Como eu sei que a próxima vela aqui expiraria para 30 segundos, a probabilidade dessa outra vela terminar de alta seguindo o fator que ele pode chegar aqui em cima é gigantesca. São análises, olha só, tá vendo que o mercado está esticando, querendo um toque lá, olha essa força. Tá vendo? É uma análise que você pega já da raiz aqui da operação, já dessa mínima que você vê que é forte. Entende? Você pega, você vê e fala, não, realmente aqui é um ponto que o mercado ele vai fazer uma nova tendência. Agora presta atenção no fator. Olha, ele acabou de chegar aqui ao vivo, ó. Ele chegou aqui. Aqui é um ponto forte do mercado. Aqui ele pode muito bem começar uma tendência de baixa. Gustavo, como você vai perceber isso? Nos movimentos da vela. Por exemplo, aqui quando ele sentiu que era uma mínima de verdade, olha esse poder de alta que ele deu. Ele mudou totalmente o mercado, ele reverteu a tendência de fato. Aqui, o que a gente vai esperar? Uma reversão de tendência de fato também. Vamos esperar, às vezes, se repetir o mesmo padrão que ele está se fazendo, porque presta atenção nessa tendência de baixa aqui. Tá vendo que ela é semelhante a essa tendência de alta? Ela pode muito bem acontecer aqui, se o mercado quiser, né, que ele continue essa lateralização. Se não, ele pode fazer um novo movimento de mercado, ou para baixo ou para cima de fato. Entende? Mas se ele quiser continuar com essa lateralização, com base no horário, que é provável, tá? Que há um fim de semana, é um OTC, ele não vai ficar com pernadas tantas, ele vai mais lateralizar mesmo. Então, pode ser muito bem que ele comece uma nova região de tendência. Aí você vai lá e opera com base no fechamento dos 30 segundos. Não tem análise específica para isso, tem mais, não tem estratégia específica, tem mais análise. Você analisa o mercado e vê, nossa, esse fator é o que está funcionando mais. A gente trabalha com inspirações de 30 segundos, cara. Se você tem uma ideia rápida, se você tem uma análise rápida, você consegue operar aqui sem dó. Entende? Agora presta atenção em outro fator do mercado. Ele veio, aí ele já está querendo aqui uma mini tendência de baixa, né? Mas o mercado, como ele está lateralizado bastante nessa região aqui, ele não é um mercado que ele vai pegar uma alta, uma baixa de fato, e ele vai começar uma baixa, nossa, uma baixa loucura, não. Ele simplesmente vai querer o quê? Fazer baixa, alta, baixa, alta. Aqui ele já fez 4 velas de baixa, certo? Agora ele deu até um paviozinho que identificou uma possível tendência de alta. Mas pode ser que não. E por que eu peguei o call aqui? Porque ele vai expirar em 30 segundos. Essa outra vela vai expirar em 30 segundos. Eu não pegaria um call aqui se eu soubesse que ele ia expirar 1, 2, 3 velas depois. Porque eu poderia ter a noção que o mercado ele tá fazendo essa escada aqui porque ele vai descer. É como eu falei para vocês, o mercado quando ele está na tendência de baixa, ele vem baixa, baixa, baixa. Aí um pouco de alta, baixa, baixa, baixa. Quando ele está numa alta, 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 um pouco de baixa, alta, alta, alta. Então presta atenção. Ó, ele veio, agora ele quer sim, ele ainda está numa tendência de baixa. Mas a tendência de baixa, ela não se faz só de velas de baixa, entenda isso. Ela se faz de velas de baixa, com montante maior, é claro. Mas com primeiro uma vela também de alta no percurso. E é como, ó, tá se fazendo o que a gente está falando agora. Descendo o mercado. E ele de alta aí, descendo, continua descendo. Entendeu? Agora, o que ele pode fazer, Gustavo? Pode chegar nessa região aqui e depois querer uma. Agora, presta atenção comigo. Ele tá perdendo a força, porque ele já fez altas legais. Olha a alta desse aqui. Não foi uma alta tão alta comparada aos outros. Então, ele tá perdendo a força um pouco. O que eu acredito que seja. Tá vendo essa que de longe é uma tendência fodida de baixa?
Então ele pode muito bem, nesse ponto, romper aqui agora e começar caindo. Depois ele vai vir até essa linha do bloco aqui, dar uma região como se fosse uma resistênciazinha e vai voltar a escorrer de novo de baixo. São análises que a gente pode ter assim de mercado. Então vocês podem ver que só com base em análise nós pegamos duas vitórias. Duas vitórias fáceis. Entende? Só analisando. Enfim. Tá? E é basicamente isso. Então você tem o fator de análise, você tem o fator estratégico, né, que você também pega só para inspiração de 30 segundos, o que aumenta a tua chance de assertividade. E basicamente é isso, tá? Engasguei aqui. Basicamente é isso. Você estuda mais a questão da análise do que a estratégia, porque entenda que no mercado não tem estratégia milagrosa, não tem estratégia hiper mega vencedora, não tem a estratégia em si. Nossa, essa é a estratégia do milhão. Não existe. Eu tô fazendo com o Ítalo a saga de R$10 a 1 milhão, porém é com análise, não tem estratégia. Eu vejo o poder da estratégia, Gustavo. Então não é estratégia quando você vê que aqui. Não. É um pouco da análise. Entenda que a estratégia ela vem por último. Vem tudo o fator de análise. Porque eu não ia, cara, presta atenção, eu não ia pegar um poder da estratégia aqui, por mais que deu vitória, sabendo que aqui ele não deu vitória. Sabendo que aqui ele não deu vitória. Então presta atenção, ele tá um loss, um gain. Um loss, um gain. Pra que porra eu vou entrar no poder da estratégia logo à frente? Entende? É botar muito o meu capital em jogo, cara. O meu capital em risco. Eu não poderia fazer isso. Entenderam? Seria muito mancada minha nessa região. Então é mais análise. A estratégia ela vem do último. A estratégia é o poder do clique, cara. Ou é alta ou é baixa. Ou eu vou clicar um put ou um call. É uma ou outra. É 880. Entendeu? A estratégia é isso. A estratégia é resumido lá no último talo. O que eu faço de fato é analisar o mercado primeiro, para depois a gente efetuar o clique da vitória. Beleza? Espero que vocês tenham entendido então essa questão também da análise de operação. Beleza? Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você conhece o fator fake? O fator fake é o fator que a gente utiliza pra gente fazer as operações mais certeiras na minha estratégia fake. Entende? Qual é o fator mais certeiro, Gustavo, então? A gente sabe primeiramente que a estratégia fake ela é composta por velas que seguem o padrão da tendência, da mini tendência, tá? Ela segue aquele padrão da possível nova tendência. Às vezes, de fato, nem é uma nova tendência, tá ligado? Mas ela, como o mercado ele funciona de alta respirada e alta ou baixa respirada, baixa de novo, é nessas possíveis respiradas que a gente pega a vitória. Ou também nas tendências que a gente pega a vitória, tá? O mercado pode fazer o que quiser, mas é ali que a gente procura a vitória. Mas a gente pode aumentar essa taxa de assertividade com base, cara, nos estudos, tá? Nas análises, a gente sabe, vocês já ouviram de mim que o estudo em si, cara, a análise em si, ela vence mais do que qualquer outra estratégia no mercado financeiro, tá? Ela vence do que, nossa, o cara que posta a estratégia do milhão, a estratégia do dinheiro supremo, a estratégia do, nossa, o absurdo, ela vai vencer bem mais a tua análise, ok? A tua análise vai vencer bem mais, entenda. Então vamos lá, presta atenção. No fator fake, a gente trabalha com nova tendência. Engasguei de novo. Ó, trabalha com nova tendência e você trabalha com a tendência, né? Por exemplo, aqui foi uma vela de put, nesse caso você teria dado um put e teria estopado. Mas se eu falar pra você que você não teria estopado nessa região, você acredita? Então fica até o final que eu vou te ensinar como você não vai estopar aqui, ou pelo menos vai evitar de estopar, ok? Presta atenção, vamos lá. Ok, olha só, presta atenção, aqui é meio que uma linha do bloco, eu nem sabia, mas era um bloco. Presta atenção, quando a gente vê o mercado bem lateralizado numa região que possivelmente se a gente traçar uma linha a gente vai ver que está forte, é porque tem um bloco em cima. Quando ele está em cima do bloco, a gente sabe que ele está lateralizado, a gente sabe que uma hora ele vai estourar para algum lado. Entendeu? Ele vai estourar, mano, ele vai dar uma cabeçada, ou para baixo ou para cima. Nesse fato,
mais específico no NZD USD, agora são 20 horas e 33 minutos, há exatamente 45 minutos atrás, eu acho. 40 minutos, 45 minutos atrás. Ele estava simplesmente numa lateralização e estourou para uma alta. Nessa região aqui, a gente ficou bem uns... Quanto? A gente poderia muito bem ter pego uns... 1, 2, 3x0, 4x0 ou não. Vamos ver. Vamos estudar aqui a fake. Presta atenção. Time de 1 minuto. Eu escolhi um ativo em específico aqui pra gente trabalhar com exemplos. Beleza? Vamos lá. Na estratégia fake a gente sabe que consiste... escorregou uma vela, a gente entra a favor dela, então aqui deu uma vitória, mas a gente não pegou porque o mercado estava lateralizado. Ok, eu não trabalho com lateralização. Vamos pegar a partir do momento do rompimento. A lateralização a gente pode ver que ela está se fazendo aqui, ó. Ela está basicamente aqui, que é a média, e aqui, né? Isso. A lateralização, pode até puxar para cá. Isso. A lateralização está aqui, dentro desse parâmetro. Quando eu perceber que alguma vela rompeu, ela é uma possível alta no mercado. Agora a gente presta atenção no fator que a gente pode evitar de perder dinheiro. Quando você tem outra região que é forte, que também traça blocos, você pode evitar de perder o teu dinheiro. Vamos lá. O que tem acontecido muito no mercado financeiro é que as regiões de bloco, de fato, nos últimos tempos, assim como todas as análises atualizam, todas as estratégias também atualizam por si só. Então, nos últimos tempos, a estratégia principal a do bloco tem parado outras estratégias. Como eu cito parar, por exemplo, aqui tem um poder da estratégia, mas aí... se ela é contra o bloco vai lá e vence no lugar do poder de estratégia. Aqui tem uma fake, o bloco vai lá e vence a fake, e elas não trabalham em conjunto, sabe? Então todas as estratégias que estão batendo de frente junto com a do bloco estão perdendo. Então sempre que você tiver uma operação, ainda mais aqui na fake, cara, que é em cima do bloco, evita perder dinheiro, porque vamos lá, presta atenção nessa análise. Ele fez um rompimento aqui, que eu até escolhi a linha, mas era aqui, ó. Ele saiu dessa casinha aqui, cara. Quando ele saiu dessa casinha de lateralização, eu sei que ele estava querendo uma estourada, e a estourada ele já me confirmou que era para alta. E foi dito e feito. Nessa ocasião, nós trabalharíamos com o quê? Com a estratégia fake. Vocês concordam comigo? Porque a estratégia fake a gente trabalha com tendência, tá? Então vamos lá, presta atenção. Gustavo, a gente não entrou aqui, porque aqui ainda era lateralizado. Quando ele rompeu, você pegou um put aqui? Eis a minha pergunta para vocês. Pegaria, Gustavo, porque agora ele já saiu do ciclo de tendência e deixa eu falar para vocês que não. Nós não pegaríamos push aqui nessa região. Por quê? Porque vem comigo aqui na análise. Presta atenção, o mercado ele queria uma tendência. Ele queria uma tendência aqui de alguma forma, certo? E simplesmente ele deu uma rasgada. Eu sei que a tendência agora é uma tendência de alta. Para que obséquio? Eu vou arriscar o meu dinheiro de entrar num put agora nessa região, sabendo que ela perdeu aquela região. Quando você está numa região lateralizada, aí sim, você pode, às vezes ali, com base em umas análises mais profundas, você ali trabalhar contra a tendência, né? Concorda comigo? Mas quando você descobre que de fato ele vai para alguma tendência, você não pode trabalhar contra ela, ok? E aqui depois dessa rasgada, eu vou até traçar para vocês de novo, ó. Ela estava trabalhando em lateralização dentro desses pavis aqui, ó. Ela estava aqui dentro. O que acontece? Gustavo, se fosse uma tendência de baixa, o que o mercado ia reagir? Ele simplesmente ia descer e romper essa linha aqui, galera. Entenda isso. E começar a fazer velas aqui embaixo. Foi o que aconteceu aqui em cima. E de fato ele foi uma tendência de alta. Mas uma tendência de alta que a gente poderia muito evitar de perder nosso dinheiro trabalhando, seguindo a tendência de alta na fake. E eu vou explicar pra vocês. Vamos lá como, ó. Presta atenção. Presta atenção. Aqui ele deu uma rasgada. Fechou. Aí deu uma vela de baixa. O que seria a nossa primeira entrada na fake. Certo? Mas a gente não vai trabalhar contra a tendência. Até porque não é uma região tão bonita. Até porque ela está um pouco ainda perto da região lateralizada. E outra, ela possível tendência foi uma tendência de alta. Então presta atenção. Nós temos dois fatores que fazem com que a gente não entre na vela de baixa. Primeiro, que ela está próxima à uma região que foi lateralizada. Segundo, que ela está na tendência de alta, cara. Ou a gente entra lateralizado para estopar, ou a gente entra na tendência de alta também para estopar. Então você evitou de entrar nessa operação. Logo mais, ela deu uma vela de
alta. Nossa, Gustavo, então, cara, agora é a hora do put, do call, porque eu vou seguir a fake. E se eu falar pra você que não, você não poderia ter entrado nessa região? Sabe por quê? Eu vou explicar pra você. Você já viu várias vezes nos meus stories, quando eu posto. Galera, presta atenção. No gráfico de 30 segundos, quando uma vela ela é muito grande, a chance que a outra termine grande como ela, só que inverso da tendência, é gigantesca a probabilidade. É gigantesca. Então, nessa região, presta atenção nesse fator. A vela, se essa vela, cara, juro, se essa vela fosse do tamanho dessas outras velinhas aqui, cara, a gente poderia ter dado um call com certeza, porque ele ia buscar uma nova região de bloco, que é essa, como o mercado fez, mas até ele buscar, ela ia ter feito umas 3, 5 velas aqui, ó, até triscar lá. E é essas porradinhas, essas sequências do mercado que a gente quer. Agora presta atenção, pega essa vela, coloca ela do lado dessas lateralizações, cara. Você tá vendo que é uma vela diferente do mercado que ele vinha assim, claro, por uma nova tendência, mas ele não vinha com essa força toda para tendência, até porque depois que ele deu a rasgada na possível lateralização aqui, ele deu 3 velas, já deu uma negativa que o pavio dela foi gigante, isso tudo é análise, entenda. Então, já mostrou para mim que a tendência de fato era de alta, mas ela não estava com aquela estourada toda prevista depois que ela fez essa lateralização. Então, presta atenção aqui. O mercado, a gente não entrou no put. Quando a gente visou que sim, era possível a gente ter pego um call aqui nessa região, onde está meu mouse, aqui, até às vezes aqui mesmo, velho, arriscando assim, ó, bem que no 50% dele, ó, aqui, tá, beleza. Mas essa vela, comparada às outras, ela deu uma esticada imensa, ela deu uma esticada. E aí, ela quase tocou no bloco. A gente sabe que nem sempre a vela precisa tocar no bloco de fato. Cara, pega essa vela de alta. Pega essa vela de alta aqui, tá vendo essa vela de alta? Compara com essa vela de alta, compara com essa vela de alta aqui. Tá vendo? Tá vendo que todas no ponto dela reverteu depois que ela foi uma vela gigante? Ó, foi uma vela gigante, ela reverteu. Ela foi uma vela gigante aqui, ela reverteu. Ela foi uma vela gigante aqui, reverteu. Então você pode comparar que essas velas, cara, sempre no fechamento delas vão lá e retrai. No fechamento delas vão lá, a próxima vela retrai. Então a gente sabe que próximo ao bloco, às vezes nem chega ela triscar no bloco de fato, mas ela já reverte. E aqui, cara, foi por pouca coisa. Ela não triscou. Não tinha por que você apostar numa compra aqui, cara, sabendo que se essa vela, como ela fez, ó, ela abriu, tocou no bloco, que pode se considerar um toque, e reverteu. Ela respeitou o bloco. Você lembra que agora atrás eu falei que toda estratégia que tá batendo de frente com o bloco, ela tá rompendo? Você lembra disso? Pronto! Exatamente isso. A gente não ia entrar aqui apostando num possível rompimento. Cara, porque eu não acredito que você ia pensar que essa vela simplesmente ia abrir aqui e ia romper o bloco com facilidade, porque você está entrando na fake. Você tem que entender o cenário do mercado atual, e o cenário do mercado atual é o que eu estou passando para vocês, que qualquer estratégia que bata de frente com a estratégia do bloco não está se fazendo. Pega a análise. Agora presta atenção no fator. O que eu falei para vocês? Nós já evitamos regiões aqui com análises bem profissionais, que a gente, se você fosse sozinho, você tivesse essa análise, não vou entrar aqui porque essa aqui é a primeira vela de baixa, está próxima à lateralização, não vou trabalhar contra a tendência. Não vou entrar nessa vela de alta aqui porque ela simplesmente esticou demais, chegou próximo ao bloco, a chance de reversão é gigante. Se você tivesse livrado dessas duas sem com que eu falasse para você, você não ia sentir um... Nossa, eu tô um cara bom de análise. Então presta atenção, isso é estudo, isso é tempo de tela que eu estou passando para você, tá? Estou descrevendo pela primeira vez um tempo de tela. Então vamos lá, deixa eu passar outro fator para vocês. Lembra que eu falei, quando o gráfico, cara, ele se comporta de uma maneira que as velas são normais, elas não são tão esticadas, por mais que eu acho que eu até falei que eu não sei se eu me referi a 30 segundos, mas qualquer gráfico, tá? No time de 1 minuto, de 30 segundos, se uma vela é grande demais, a chance que a outra retraia, mano, é equióptico, é dessa forma que funciona, tá? Então presta atenção, às vezes é melhor você trabalhar com velas pequenas, porque se a gente trabalha com velas pequenas, presta atenção, a gente pegou aqui, ok, nós nos livramos. Mas logo após, ele abriu uma vela de alta que pode sim ser uma vela, uma continuação de uma
tendência de alta, até porque ela deixou um pavio aqui embaixo. Deixou um pavio onde essas velas nem estavam deixando pavio. Olha o tamanho do pavio dela, tá vendo? Aqui ela deixou um pavio de alta. Como não foi uma vela tão estourada nem para cima. Se ela fosse uma vela estourada para baixo, cara, você poderia acreditar numa possível tendência de baixo, até porque ela tocou num bloco aqui. Agora, como ela fez um pavio e terminou ainda de alta, um valor significante, até não foi tão parecido no doji, pega um call aqui de boa. Se der loss, ok, você aceita. Você já deixou de ganhar duas aqui, deixou de perder, aliás, para entrar nessa. Pegamos o call, deu vitória. Gustavo, uma vela de baixa, entro? Não. Sabe por quê? Porque, vamos lá, perto do bloco, cara, ou o bloco lateraliza, você deve estar pensando, nossa, mas é muito fácil explicar assim por cima, né, Gustavo? Mas, cara, é só você olhar nos meus stories. É só você olhar o histórico meu com a alavancagem do Ítalo. É só você olhar tudo, é só você pesquisar. Você vai ver que toda essa análise se faz, cara. Não tô falando balela pra vocês. Tudo isso se faz, presta atenção. Quando ele toca numa região de bloco, inclusive vou dar uma entrada pra vocês na frente. Relaxa, relaxa. A gente vai trabalhar com o mercado atual. Presta atenção. Aqui ele tem quando ele toca no bloco, você sabe que ou ele escolhe uma tendência ou ele lateraliza. O que ele fez aqui foi lateralizar. A gente pegou esse call. Nem nessa vela aqui eu entraria de call. Sabe por quê? Por quê? Porque é bloco, meu filho. Porque é bloco. Eu não vou entrar, cara. Porque se fosse uma entrada aqui, seria um put. Porque ela rompeu o bloco e aí era o fechamento dela, meu amigo. Eu pegava um put. Mas eu não peguei um call. A gente aqui deixamos de perder. Estamos 1x0 e deixamos de ganhar. A gente não perdeu nada, aliás. Não perdemos nada. A gente deixou de perder e deixou de ganhar. Entende? Então pegamos aqui, ó. Pum. Deixamos de ganhar. Ok. Veio aqui, sentiu o bloco. Acho que agora ele quer uma nova tendência. Quando ele revirou, pode pegar um put. Porque a vela foi grande de reversão. Pegamos um put. Vamos trabalhar com a tendência de baixa, beleza? Tomamos o loss aqui. Porque aqui estava excelente de se operar. Por mais que o pavio veio, testou aqui o bloco. Mas mesmo assim a gente tinha entrado no put aqui. Aqui a gente tomou o loss. Se a gente tivesse pegado o galho conforme a primeira vela, a gente ainda tinha vencido aqui. Se não, a vitória teria sido na segunda mão do galho. Porque você teria entrado no call aqui e put aqui, enfim. Para quem não trabalha com galho, nem adianta explicar. Então vamos lá. Depois ele formou uma vela de alta. Você pegou o call, ok. Até porque ele não tem uma tendência definida e também não está lateralizado, tá? E depois ele formou uma tendência de baixo, você entrou. E depois de call, e depois de put. E aí você saiu de boa. Aqui, não preciso nem falar pra vocês, né, cara? Vela de call, depois que tocou num bloco aqui, mano, que ele quer uma nova tendência, essa entrada é a entrada mais bonita do mundo. Pegou um call, olha essa vela deliciosa. E depois, enfim, sucessivamente. As entradas tem que ter mais um critério de... Tá vendo que foi um pouco mais complexo você aprender como entrar nas análises da fake. Porém, ela parece ser muito simples, né? Do que você entrar, provavelmente, na estratégia do bloco. É porque, gradativamente, o mercado ele vai mudando, né? Ele vai se atualizando. E conforme ele vai se atualizando, a análise e estratégias vão se alinhando a essas atualizações. Entende? Hoje é um cenário do mercado. Amanhã pode ser outro cenário do mercado. Você tem que estar preparado para isso. Entenda, anota, estuda, reveja. Reveja, tá? Porque esse é o segredo do sucesso. Não tem estratégia. É 100% ou 110% análise. Beleza? Coloca na sua cabeça que não tem estratégia vencedora. Tudo que você aprender. E quanto mais difícil for, é porque tá no caminho certo. Eu gosto mais de aplicar no simplificado. Mas quando você for simplificar isso aqui, por exemplo, toda essa análise, cara, entenda, toda essa análise, ela é composta de uma estratégia que simplesmente você segue. Ela é simples. Ela é simples. Mas é claro que se você pegar uma estratégia que eu passo, por exemplo, a fake, galera, mete um call quando uma vela de alta, mete um put quando uma vela de baixa. Se você pega aqui, você estopa. 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 Você chega no meu privado e fala, Gustavo, não funciona. Você vê o meu histórico e eu opero na fake, você fala, mas como? Então entenda. É um pouco complicado, né? Mas você não quer viver o que eu vivo, então você tem que fazer o que eu faço. Tá? Ou o contrário. Mas é isso que eu quero passar pra vocês. Entende? É tudo
é muito fácil você olhar de fato por longe. É por isso, cara, que muita gente engana. De verdade. É por isso que você encontra no YouTube. Encontra a estratégia vencedora. Você coloca em prática e você estopa. Por quê? Porque, cara, por trás de qualquer estratégia tem estudo, tem análise. O mercado, ele não é o seu filho que você vai mandar nele. O mercado não é um robô que você configura ou buga ele para você comandar ele. Você precisa estudar. E quando você estopar, você faz um mastigalho psicológico, que é dobrar o teu estudo. Estopou de novo? Dobra teu estudo. Triplica teu estudo. E aí, essa é a chave do sucesso. Essa é realmente a estratégia do milhão. É o mastigalho psicológico. Beleza? Valeu. Eu saí e ia me esquecendo de fazer uma operação com vocês. Então preste atenção. O mercado veio numa tendência de queda. Aqui, atual, né? Nossa, olha esse bloco, cara. O bloco realmente é muito bonito de se operar, cara. Olha aqui. Nossa senhora, cara. Muito bonito. Olha esse bloco, velho. Tá vendo? Mas como a gente tá analisando a fake, é melhor a gente operar a fake. Presta atenção. Eu vou entrar no call aqui. Por mais que eu tenha perdido o horário, tá? É como se eu tivesse entrado aqui no fechamento dessa, tá, galera? Por que, Gustavo? Você vai entrar aí, como você entrou na metade da vela, e ela vai expirar no exato momento. Primeiro que eu entrei 30 segundos antes dela fechar, né? E outra, ela pegou num bloco aqui. Quando ela toca num bloco, a gente sabe que a nova tendência é de alta. Então, simplesmente eu tô seguindo a tendência. Talvez a entrada mais certeira da fake seja após ela tocar num bloco. Porque, cara, ela vai te dar vitória, independente de qualquer coisa. Chega a dar uma travada que eu falei, não é possível, cara, que ela vai me dar um loss. Mas ela vai te dar vitória. Pode dar um infarto, pode dar um entalo, mas ela vai te dar vitória, tá? Pega basicamente, aqui foram 3 entradas, cara. 3 entradas com base de hoje nas análises pra vocês aqui e vitória. Então, basicamente é isso. Não tem complicação. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado das explicações. São as duas estratégias, tirando também o poder da estratégia que está absurdamente top, bem top mesmo. São as estratégias mais legais aí atualmente. Então, eu vou passar para o ao vivo agora e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Valeu, até mais. Sou Gustavo Ramos. Valeu.